Olá, amigo! Olá, amigo! Hoje, quarta-feira, um bom dia para você. Estamos aqui para mais uma sabatina naquela super quarta. Eu aqui no Rio de Janeiro e ele lá no Paraná. O maçarico tá começando a ficar ligado aqui, que não tá ficando legal não. Não sei como é que tá lá no Paraná, mas sei que aqui o maçarico tá ligando, tá forte. E hoje nós temos a finalização do tema. Nós já fizemos aí 5 vídeos a respeito se Deus é bom, se Deus é mau, né? Ou ele é mau, ou é bom ao mesmo tempo. Quem mata, ele fere, ele faz as coisas acontecer, ele induz alguém. E hoje nós vamos tentar finalizar essa aula para entrar em outro tema na próxima quarta. E eu vou entrar com um tema aqui, mas antes eu quero dar o meu bom dia ao meu professor de hebraico. É professor também de grego, é professor de inglês, é professor de português, de italiano, sabe tudo e mais um pouco sobre a tradição oral, escrita da Torá, sobre os costumes e conhece também um pouco das histórias seculares com datas quase, vou dizer quase precisa, porque precisamente tem que fazer um apanhado, mas bem aproximadamente ali. João Alves Correia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Geraldo. Muito bom estar de volta. Estamos aqui então. Tudo bem, tudo certinho. Certinho, hein? E o Mas, maçarico? não, aqui tá tranquilo, hoje tá suave. Tá suave, né? Tá O suave, hoje maçarico tá. aqui tá ficando ligado aqui do lado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem jeito, né? Não, Rio de Janeiro é Quando, assim. quando esfria, esfria mesmo. Quando esquenta, esquenta mesmo. É verdade. Já sei que hoje. Já sabe o cardápio hoje, né? Hoje o ovo no asfalto, né? Ao ovo no asfalto, né? Quando Bom, eu tive, quando eu tive aí no Rio te visitando, eu pude sentir bem o. tu sentiu o clima, ainda mais naquela pedra lá da Urca lá que, pô, puxa o calor, né? Aí que abafa Sim, tudo. reflete mais ainda. É, Sim, mas o sim. povo de fora gosta do Rio de Janeiro por causa desse calor. Eu não sou fã desse calor, sou fã do frio. Tempo frizinho, né? Mas tá bom, a gente vai vivendo assim. Aí, Já tô Velas. louco. Bom, nós estamos aí no quinto vídeo, né? A pergunta era se Deus é bom, Deus é mau, ou ele é bom ou mau, mas ao mesmo tempo ele manda matar, você destrinchou todos esses temas, todos os versos, falamos de Devarim, que ele mata, fere, você já destrinchou tudo, praticamente. Eu acho que um verso está chegando praticamente uma hora de aula. Mas eu quero trazer um tema aqui, que esse tema fala de uma guerra com o rei Acabe, Samaria, né? E o rei Josafá, onde eles queriam profeta que falasse apenas a verdade, né? Mas não vou ler o texto todo, porque as pessoas que leem a Bíblia conhecem a passagem. Ela se repete, uma parte dela, em 1 Reis também. 1 Reis 1:23. Não sei como é que está com a versão, mas tu traz para a gente. Eu vou ler aqui no português, porque sabe como é que é, né, o português, né? Mas você traz ela no hebraico, no original, e saber se isso aqui é uma metáfora, Deus induziu realmente. Eu posso ler o texto? Pode ler, precisamente nas Segundo, redondezas do verso, né? Melhor. vou pegar só o texto. Quem quiser conhecer a história, vai lá no início de 2 Crônica 18 e leia. Mas eu vou ler só. Estou falando isso porque eu já li a história e não é um texto isolado. Eu só quero trazer esse tema à tona porque a gente pergunta: Deus é bom, Deus é mal, quem mata, quem fere, tantas pessoas passando fome no mundo, e aí, como é que pode? Então vou ler aqui e tu traz pra gente aí a tradução mais correta. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Pode. Vamos lá então lá. 2 Crônicas 18, verso 23. Então Zedequias, filho de Canaã, Canaã, é isso mesmo, né? É Canaã, Kenaná. aqui tá Canaã, é isso aí. Canaã, chegando-se, feriu a Micaia no queixo. Apagou aqui o celular. Ele disse: Por que
caminho passou de mim um espírito do Senhor. Eu estava aqui mesmo, acho que eu li o texto errado. Isso, não, tá certo. Tá certo, certo, Isso certo. mesmo. E disse Micaia: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. O texto que eu queria ler não é esse, não. Essa é essa, na verdade, é a conclusão, né? É a conclusão. Ah, tá. Na realidade, é um verso do 20 ao 22. Na realidade, seria isso. Ah, ok. Verso 20, Não, então. 20. Então saiu 20. Um espírito e se apresentou diante do Senhor. Esse Senhor dá a entender que é Deus, vamos dizer assim. Ele disse: eu possuirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse, o espírito: eu sairei com um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. 22. Agora, pois, eis que o Espírito, ou melhor, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses todos os profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Quem está falando aqui? Deus tem um espírito de mentira. Deus é mau, Deus é bom, Deus também tem alguém para mentir, para induzir alguém a mentir. Deus pode induzir alguém a mentir? Pode explicar para a gente esse texto aí? É meio confuso. Bom, ocorre que o resumo da história, é importante resumir a história aqui, então, o que aconteceu. O que aconteceu foi que Josafá, rei de Judá, naquele tempo o reino de Israel estava dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel, né? Perfeito. Josafá reinava em Judá, Acabe reinava em Israel. Muito bem. Josafá era um homem muito rico, era um rei muito rico, poderoso, e ele entrou em aliança com Acabe, né? Só pergunta, Acabe era israelense? Ele era de alguma tribo? É, Era judeu ou era israelita? israelita, israelita, do Reino do Norte, né? Uhum. Reino do Norte, das E tribos do Norte. quem pensa assim parece que é um estrangeiro, né? Essa guerra, mas na realidade essa guerra é entre eles, né? Entre os Não, não, reinos. não, eles não estavam em guerra, os dois não estavam em guerra. Pelo contrário, eles estavam em aliança, eles estavam unidos, né? Sim. Acontece que o caso Acabe chamou Josafá para conversar, né? Uhum. E Acabe e Josafá conversando sobre os assuntos políticos da época. Então, Acabe sugeriu para Josafá o seguinte, para o seu colega, o rei do sul, né? Perguntando para ele se ele subiria, se ele iria à guerra Uhum. com ele, aliado com o reino de Israel, contra a cidade de Ramot Gilad. Certo. Ramot Gilad. Ramot Gilad era uma cidade que Acabe pretendia conquistar. Não tem nada a ver com Gileade, né? Que está escrito aqui na tradução, né? A transliteração fica como Gilead, mas é Gilad, né? Gileade. Ramot Gilad seriam os planaltos de Gilad, né? Os lugares altos de Gilad, Perfeito. uma região montanhosa. Então Acabe queria conquistar aquela cidade, só que sozinho ele não conseguiria, ele achava que não conseguiria. Então ele quis fazer uma aliança com Josafá para Uhum. poder conquistar aquela cidade, né? E Josafá falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar então com Deus, vou falar então com o Eterno, e se ele me Então, permitir, esse eu vou. senhor aqui é o Eterno, né? É o Eterno, é o Uhum. Deus de Israel. Muito bem. E aí, então, ele reuniu os seus profetas. Só que o detalhe é o seguinte: Josafá
ele tinha profetas para falar o bem para ele. Para falar coisas boas. Ele pagava os profetas. Profeta de Araque. Profeta de Araque. Né? Profeta de Araque. Então, as coisas, quando a gente que veio lá do sistema, né? Não sei, no meio judaico, assim, mas quando a gente veio lá do sistema cristão, a gente via, pelo menos eu via muita coisa assim, né? Parecida, né? Profeta de Araque, né? E na realidade nem tem profeta hoje, né? Não. Então, o que acontece? Ele pagava esses profetas, supostos profetas, para falar só coisas boas para ele. E aí os falsos profetas de Josafá, disseram, não, vá juntamente com Acabe e suba contra a cidade de Ramot Gilad que você vai vencer, que você vai ganhar. O Eterno vai entregar nas tuas mãos, né? Bom, beleza. Mas só que daí o Josafá pensou, num momento de lucidez, ele pensou, peraí, esses caras aí eu pago para eles falar isso para mim. E se eu for lá na guerra em Bedemar? Né? Furado, né? Então, ele sabia que ele não podia confiar Veja bem como é que é o negócio. Ele sabia que não podia confiar naqueles falsos profetas, porque ele pagava para falar coisas boas sobre ele. Aí ele falou, não, eu não vou entrar nessa gelada, eu vou chamar um outro profeta. Será que não tem outro profeta aí que possa falar qual é realmente o que Deus tem para mim sobre essa guerra? Aí acharam Micaías. Aí o Micaías falou a verdade, porque o Micaías era profeta de Deus, mas ele não gostava não, né? Ele não gostava do Micaías não, né? Não gostava, mas é o último recurso. Foi o último ele tinha que saber o que ia acontecer, né? Tinha que saber a verdade. E com aqueles profetas lá de Araque, que ele pagava, eles iam falar... Ele ia cair na furada. Uma furada. E aí, então, Micaías falou, não, se você for, você vai subir, você vai cair, você vai morrer, inclusive, né? Você vai se dar muito mal, né? Micaías falou, eu vi todo Israel disperso pelas montanhas. Caramba. Ou seja, batendo em retirada contra o inimigo, né? E aí, um dos falsos profetas, que é esse Zedequias, filho de Kenaaná, ele deu um soco no queixo de Micaías, dizendo, escuta aqui, de que forma que o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em você para falar esse tipo de coisa? Tipo assim, eu sou o profeta aqui, eu sou o chefe dos profetas. Quem é você? Né? De que forma, então, que o Espírito de Deus falou por você e não por mim? Porque você nem é reconhecido, você não faz parte do nosso círculo aqui de profetas do rei, né? Claro, por inveja, por ciúme, né? E por Micaías estar falando a verdade. Então, Micaías levou um soco no queixo por conta disso. Aí, então... Já vi um MMM lá. Exato. Pegou no queixo. Exatamente. Então, o Micaías disse a verdade. E aí surge a cena do verso 20, ele explicando para o rei o que ia acontecer. No verso 20, o Micaías diz para Josafá, olha só, que ele viu então o Eterno e os seus malachim, os seus anjos à direita e à esquerda dele, e um espírito sai do meio, depois que Deus fala, quem vai então seduzir o rei de Israel para que ele suba e caia em Ramot Gilad? E então houve aquela discussão, né, no tribunal celeste, na né? Assembleia Celestial, né? Eu faço desse jeito. Aí saiu um espírito dali do meio, né, e disse, eu vou seduzir então este rei a fazer assim, assim, e cair na guerra. Aí Deus perguntou para ele, mas de que forma, de que jeito? Aí no verso 21 ele diz, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas pagos. Aqueles profetas que ele aluga, que ele contrata. E eles vão então seduzi-lo, porque eles vão dizer que, não, suba que você vai se dar bem. Suba que você vai prevalecer. Então, o Eterno então disse o seguinte,
O Eterno, então, o Micaías conclui dizendo que o Eterno colocou um espírito de mentira na boca daqueles profetas alugados, daqueles profetas contratados. Perfeito. Então, aí nós temos o resultado, né? E aí foi daí, então, que o Zedequias, ele fere, no caso, o Micaías no queixo, né? Por conta disso. Por desautorizar aqueles profetas falsos. Certo. Muito bem. E daí? E daí, E daí? esse espírito de mentira, ele é um personagem, porque foi Micaías que viu, né? Ele viu, né? Ele viu. Ele viu, né? Não é Deus que está falando, é o profeta Micaías que está falando. É bom a gente frisar bem a situação para a gente não confundir. Mas ele é um profeta da verdade, né? Sim, claro. Mas Então, se para responder essa pergunta, Geraldo, nós temos que ir lá para Devarim, capítulo 13. Devarim, capítulo 13. Então, vamos lá para Devarim, capítulo 13. Devarim, capítulo 13, diz o seguinte, 13, verso 2. Que Yakum Bekir Bechanavi o Holem Halom, Benatan Elecha Ot, o Mofet. Aquele texto bem conhecido, né? Será que quando se levantar no meio de ti um profeta, ou sonhador de sonhos, e te der um sinal, ou então uma maravilha, ou fizer uma maravilha, Ih, verso caramba. 3, verso 3. Caraca. Uvaha ot behamofet asher diber eleicha lemor, נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונאבתם. Ou seja, e acontecer esse sinal, ou essa maravilha que ele falou, dizendo, subamos, vamos e vamos após outros deuses que vocês não conheceram e vamos servi-lo. Verso 4. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. Não ouvireis as palavras desse profeta ou desse sonhador de sonho, por quê? Porque é o Eterno que vos está testando. Ih, rapaz. Para saber se vocês amam o Eterno vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora ficou claro. Muito bem. E detalhe, no verso 6 diz, Vehanavi Rahu, ou Holem Hahalom Rahu, Yumat. E esse profeta, ou aquele sonhador de sonhos, ele será morto. Ele deve ser morto, deve ser executado. Deve ser morto. Deve ser morto. Muito bem. O que acontece? O que nós percebemos aqui é o cumprimento de Devarim 13. Entendi. Por quê? É o Eterno testando as pessoas, provando realmente. Veja, mas antes da prova, ninguém é pego de surpresa, porque eles não tinham a Torá. Já tinha Torá. Rei Josafá não tinha a Torá? Rei Acabe não tinha a Torá? Tinha Torá, tinha a todos esses instrução? textos. Toda essa profecia de Moisés já. Sim, claro. Tinha a instrução dos profetas verdadeiros de Deus, tinha também, além disso, tinha séculos de tradição sobre esse ensino. Por que que ele ignorou essa passagem? Caramba. Ele contratou profetas para falar bem dele. Ou seja, E esse texto que você citou de Devarim 13, essa além do 13, tem esse 13 que é a chave para que me dá uma base para eu assim, retornar ao sistema. É a base, é o Eterno está enviando, mas não vai atrás dele. É eu que estou enviando para testar a voz. Então você vai. E o capítulo 4 de Devarim também ele vai aparecer falando, dizendo: você não me viu com corpo, com asa, com peixe, como homem, como mulher. Então também é outra base fenomenal. Sim. E aí, então, o que acontece? É mais do que natural que, se as pessoas já tinham advertência, nós não podemos dizer que aqui simplesmente Deus está mentindo. Por quê? Porque foi advertido antes que seria desta forma. Que ele enviaria para testar.
Para testar, exatamente. Ou seja, todo tipo de falsa profecia que existisse em Israel, a partir daquele momento, as pessoas deveriam saber que era um teste, que não era algo da própria Hum, força, veja bem, não era algo da própria força do profeta, ou de que o profeta era realmente uma pessoa extraordinária, mas que sim era o próprio Criador, o próprio Eterno, testando Israel por meio desses falsos profetas. entendido. Agora quando, por isso que quando a gente lê a, a Torá, o Tanar, ou vou falar de Bíblia, porque as pessoas estão saindo do sistema, não é judeu que vai ouvir esse vídeo, é mais o Benoar, né? Ou um cristão que vai ouvir esses temas. Então, quando a gente lê e não faz um link, a gente se perde, né? Exatamente. E tem que fazer essas ligações porque a Torá e o Tanakh, eles estão vinculados, né? Eles têm que estar vinculados, porque realmente são, como a gente está falando todo da Escritura, a gente não está falando apenas da Torá ou apenas dos profetas, a gente está falando do Isso. todo, de um todo, né? Porque quando os judeus se referem à Torá, eles estão falando não apenas a Torá dos 5 livros de Moisés, estão falando de todo o Tanakh, como também da tradição oral. Isso é Perfeito. Torá. Isso é Torá. Torá é instrução, né? Não tem distinção, não tem divisão entre uma coisa e outra, né? Tá tudo linkado, né? Complicado, isso. As funções são as mesmas, né? Elucidação e instrução. Então, o que a gente percebe aqui é o cumprimento de Devarim 13, de uma Uhum, advertência que já havia sido dada. E agora a uhum. pergunta é a seguinte: de que forma, por exemplo, Deus pode ser imputado como propagador de mentira, sendo que ele já havia advertido por meio de Moisés todos os israelitas de que isso poderia acontecer? Mas só uma pergunta aqui. No Novo Testamento, nós vemos o cristão ele falando que é, o diabo é o pai da mentira, né? Ah, Então, nesse, nesse caso aqui, Deus induziu um espírito apenas para provar, como está escrito em Devarim, né? É eu que uhum. estou enviando. E cadê o pai da mentira aqui? No sentido amplo da história. Pois essa é uma parte, é uma porção que eles precisariam refletir para poder explicar isso, porque o texto diz claramente um espírito de mentira. É, Mentira. Só que a gente tem que entender também, nós, mesmo nós monoteístas, nós Brainor, nós precisamos entender como isso se processa. Porque veja bem, por que que na verdade, estritamente falando, não se tratava de uma mentira? Por quê? hum, Apesar do texto falar espírito de mentira, por que que não se tratava de uma mentira? Não se tratava de uma mentira, porque as pessoas, primeiramente, as pessoas já tinham sido advertidas sobre isso. perfeito. Segundo ponto, o rei Josafá, ele sabia perfeitamente que ele alugava os profetas para falar mentiras para ele. Uhum, Então, se a mentira é do próprio Josafá, que sabia que ele alugava aqueles profetas para falar mentiras para ele, para poder, digamos, fazer aí a propaganda do seu reino, né? Como uma propaganda política, né? isso, Ele pagava. Então, a consciência da mentira é dele e é dos dele. profetas que ele alugava. Ou seja, não há mentira em Deus, há mentira em Josafá, há mentira nos profetas dele, mentirosos, que ele pagava. Perfeito. Então, por essa razão, estritamente falando, não havia mentira da parte de Deus, havia mentira da parte dos falsos profetas que ele pagava, e dele também, do conluio com os profetas de Anak dele. Quando a gente entra nesse texto, a gente lembra do espírito da parte de Deus, ou um espírito mal da parte de Deus que atormentava Saul. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Assim. É um outro link, o espírito mal da parte de Deus. Aí você foi, pô, mas Totalmente. não é o diabo que manda o mal para a terra, não destrói? Ué, um espírito mal? Como é que. Rapaz, é muito interessante. Quando a gente começa a estudar realmente de fato, a gente começa a compreender e a mente começa a ver por outro ângulo, ter uma visão mais ampla das escrituras.
Certo, a questão é a seguinte, por que o espírito é chamado de espírito mau? Vamos aproveitar o gancho aqui. Por que o espírito lá, que atormentava Saul, era chamado de espírito mau? Ah, era mau para quem? Esse espírito mau era mau para Davi, por exemplo? Não, mal pro Saul. Ah, mas de Saul era bom? Saul não. Então, por isso que o espírito era mau. Para ele. Entendi. Não que o espírito, não que o espírito fosse mau, intrinsecamente mau. Ele era mau para Saul. Mas Saul não Perfeito. era bom. Se ele não era bom, o que ele vai atrair? Se ele não era bom, o que Vai, ele vai vai mal? atrair coisa negativa, né? Claro. Então não é que intrinsecamente esse espírito fosse mau. A função dele não era perturbar quem era bom, era perturbar quem era mau. Então, por aqui você também dá um alerta. Quando a gente deixa a ira nos dominar, a gente atrai. Claro, claro. Então, é bom sempre você pensar em coisas positivas, né? E se afastar das negativas, né? Para trazer as coisas boas, né? Sempre. Pois é. Isso É não um exemplo. Se Saul era mau e saiu um espírito mau, porque ele era mau. É ele que era mau. Então, ele atraía as coisas más, né? exatamente. E aproveitando o gancho aqui dos profetas de Josafá, por que um espírito de mentira saiu para falar pela boca dos profetas? Porque os profetas deles eram mentirosos. Entendi. Simples assim, né? Se eles eram profetas mentirosos, como é que eles iam falar a verdade? Tinha que seguir a Então, linha dele, né? e detalhe, Josafá estava consciente da mentira dos seus profetas. E os profetas falsos dele também estavam conscientes da mentira. Então não há mentira em Deus, há mentira neles, no homem. Entendi. Né? E É aí interessante. o que acontece? E isso é uma lição para os reis, mostrando que eles não deveriam alugar essas pessoas, pagar essas pessoas para fazer propaganda do seu reino, do seu governo, porque isso, na verdade, não condizia com a verdade. Ele estava tentando, como nós falamos aqui, no bom português, tapar o sol com a peneira. Dos erros do seu governo, contratava aqueles profetas para fazer a propaganda do seu governo. Né? Entendi. É uma versão antiga de fake news. Já vi aí isso há Já muito havia fake tempo. news. Quem espalhava as Interessante. fake news eram os falsos profetas de Josafá, dizendo que estava tudo maravilhoso, tudo perfeito. Já tinha internet. Quer dizer, é como Salomão já falou, né? Tudo já foi, voltará a ser, apenas de Isso. formas diferentes, né? Então É, já tinha fake news à vontade, né? fake news no Oriente Médio naquela época. É, já, quer dizer, já tinha uma profecia das internet que ia trazer aí como é que eu posso dizer, né? As redes sociais, né? Para mentirem, inventarem coisa. Sim, exatamente. Então, é uma propaganda política. Vê, há muitos governos no mundo que usam da propaganda política para mostrar que o país está crescendo, está evoluindo, está indo para frente, quando na verdade o país tem miséria, tem desgraça social, que o país está, digamos, profundamente atrasado em termos de economia, e a propaganda do governo mascara aquilo tudo e faz passar uma ideia diferente, quando na verdade não é. É o que o É, Josafá estava fazendo. É o que o Josafá então, estava. então você, em outras palavras, está dizendo que hoje a mídia convencional, né? Essa mídia que enrola a gente com as propagandas pagas pelo governo, ou, quer dizer, paga os profetas hoje, né? Sim, Pagava, né? Que a teta tá secando, né? Pagava e, e as pessoas, todos nós éramos enganados, né? Ainda tem. Hoje nós abrimos mais os olhos com esses profetas que são pagos, né? Pela mídia, né? Então, ou seja, o que acontecia lá está acontecendo nos dias de hoje, né? Os profetas perfeitamente. pagos. Perfeitamente. Perfeitamente. Que a função dos profetas era dizer que estava tudo lindo e maravilhoso, perfeito. Que Deus estava contente com o rei, isso é muito importante. Os profetas falaram que o Deus estava contente, feliz com o rei, que Deus estava realizado com o rei, que estava satisfeito com ele, que estava tudo bem, que a nação estava crescendo, que a nação estava evoluindo, que estava todo mundo bem. Quer dizer, vender essa falsa ideia para o povo mais simples, né? Os propagadores de fake news da época. E sem dizer que o povo não tinha tanta cultura e nem tanta liberdade hoje como ler, né? Sim, A claro, claro. mensagem. Não tinha Então também acesso. ficavam
ficava mais fácil de ser enganado, né? Ah, não, naquela época é muito mais fácil ser manipulado. Hoje, claro que nós temos vários lugares que não pegam internet, mas hoje o povo só não abre a mente se não quiser, né? Ah, sim, claro. Mas naquela época era mais complicado, o acesso à informação era mais difícil. Mas, ou seja, o rei, voltando aqui ao nosso tema, o rei e os seus falsos profetas, todos eles estavam cientes, estavam em conluio para enganar o povo, né? Sei. Então, quer dizer, isso foi, na verdade, foi desmascarado aqui, né, o rei. E os seus profetas falsos também, porque, olha, se você for, né, você vai, de fato, cair, né, e, ou seja, você vai até morrer. Israel vai ficar espalhado pelos montes, né? É isso aí, né? Você que sabe, né? Vai ou não vai? Vai subir? Acredita nos seus 400 profetas ou vai acreditar num profeta só que falou a verdade? É, né? Agora eu Então, quero pegar um gancho aqui, já que a gente está finalizando esse tema. Ele vai fazer esse link. Se Deus é bom ou mal, ele é mal e bom ao mesmo tempo. Ele induz alguém a mentir, você destrinchou, mostrou, trazemos aqui a referência do rei Saul, que o espírito mal da parte de Deus, ou seja, não tem mal nenhum, assim, um inimigo de Deus como mal que derrubou a terça parte dos anjos lá, discutindo com Deus. Mas uma pergunta dentro desse tema, eu pergunto, Deus, o Deus de Israel, que a gente vai citar, esse vai ser outro tema, esse Deus tem sentimento? Porque eu leio aqui, eu trouxe esse texto aqui, Shemote 4:14. Eu quero só fazer só essa parte, que vai ter várias partes falando sobre isso. Shemote 4, você pode até ler em hebraico aí, o que vai dar. A gente está 15 minutos de tempo ainda. Eu vou só ler aqui o 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Vou só ler isso aqui, né? Só essa parte. Acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Deus tem sentimento de amor, de bondade, de ira, se comove, ele tem essa dependência. Não sei se eu estou fugindo do tema. então, não, nesse tema, na verdade, não faz muito parte daqui dessa temática agora, mas na sequência a gente planejou até falar sobre isso, né? Mas não exatamente desse tema. Só, bom, a gente pode, claro, falar sobre isso em outras aulas. Aliás, acho que a intenção, inclusive, é falar sobre isso em outras aulas, sobre essa questão de sentimentos atribuídos a Deus, né? E tem, lógico, é uma temática também muito profunda, muito interessante, a gente vai tentar resumir, mas com relação ao texto de hoje e ao que a gente tem para falar aqui hoje, só o desfecho da história é que Josafá insistiu na mentira dele, ele subiu contra Ramoth Gilead e acabou morrendo. Tá? Perfeito. Então, voltando aqui no nosso tema, quando fala saiu, levantou-se um espírito da parte de Deus e ele falou, eu vou, estou pronto para ir. Então, o que você vai falar? Eu vou falar mentira. Aí, aí Deus fala, então vai e faça. Aí você vai esperar, ou seja, vai ter sucesso. Vai lá e bota a mentira. Vai lá e coloca a mentira na boca deles. Entendeu? Sim. Então, esse espírito, dá para a gente entender como é que seria esse espírito? É uma ligação, é a centelha que desceu, porque a gente entende muito bem o que é Ruach, né? Você explicou muito bem o que é Ruach, né? O espírito, sopro, tem. Qual a classificação desse espírito? É um personagem? Porque ele viu lá em cima a assembleia reunida. Quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, eu vou. Então, bom, uma pergunta interessante. Veja só, o que nós temos aqui é uma visão. Uma visão nunca vai retratar uma realidade física. Ou seja, na visão, o profeta
vê coisas que são, na verdade, que pretendem transmitir uma lição na linguagem humana. Perfeito. Então, toda visão, na verdade, ela reflete o que nós entendemos aqui na Terra, tipo um tribunal, onde tem um juiz assentado e vários promotores e vários defensores de cada lado. Então, usa a imagem do tribunal, porque o tribunal é algo humano, é algo que nós conhecemos, né? Então, é a forma de se expressar. A visão, então, nos traz aí algo que esteja dentro do nosso domínio de compreensão, que é o caso do tribunal, não que isso seja exatamente assim como o profeta viu na visão. A visão nunca vai ser, digamos, a exata realidade. Tipo a visão de Isaías 6, né? Que ele viu Sim. um trono Ah, sublime, 6 sim. anjos, um voando de um lado, um com as asas. Aí quem não compreende as escrituras dessa forma ou pega ao pé da letra, vai imaginar um Deus sentado no trono lá, né? E os anjos lá fazendo a coreografia, né? Aliás, o próprio Rambam ele nos adverte com relação a isso, sobre questões de antropomorfismo, quer dizer, antropomorfismo é atribuir a Deus propriedades humanas. Ele nos adverte dizendo que isso é muito comum no texto bíblico, porque a Torá fala a língua dos homens. Ou seja, Entendi. para você Para você compreender, tentar compreender, né? compreender. Então, usa os padrões humanos da nossa realidade para nos transmitir histórias mais profundas. Não é para nos apegarmos a esses detalhes antropomórficos, tipo o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, os cabelos de Deus, a túnica de Deus, o trono de Deus. Não é para pegar com esses detalhes, porque isso é realmente apenas uma ilustração, uma metáfora. E até porque Salomão, ele, quando vai construir o templo, ele pergunta: como eu vou construir um templo se a terra é o estrato dos teus pés, né? O estabelo dos teus pés, o céu dos céus não te contém? E aí? Exatamente. Então, se Como? eu... Você vai imaginar se o céu dos céus não contém o Criador? Hum? Como é que ele está sentado no trono? Então, Salomão tem uma boa noção ali de que o Criador, que o Eterno, na verdade, ele não pode ocupar um lugar. Não pode ocupar um lugar. Se ele não pode ocupar um lugar, é sinal que ele é infinito. E o que é infinito não pode ter forma. Não dá, não dá, não dá. Rapaz, Não pode ter é forma. muito bom. Claramente. Por isso que o Rambam diz: cuidado com essas questões de antropomorfismo. A escritura usa muito isso porque é uma ferramenta para que a gente possa entender. Mas não é exatamente assim, né? Então, quando o Micaías vê aquela cena no tribunal celeste, é uma ideia humana para que a gente entenda como se processa isso. Sempre tem que estar ligado com essas questões, sempre tem que estar vinculado a isso. Você não começa a entender Torá e Tanakh sem levar em conta isso, que é E alegórico. Né? é a mesma situação de Jó, né? Mesmo Que assim. a Jó, situação de Jó, daquela reunião lá, que houve uma assembleia e isso. aparece a Satã e o Criador pergunta de onde tu vens. Aí a Claro. gente fica naquela pergunta: se a Satã é o grande rival, o inimigo que arquitetou a queda dos anjos, como tem espaço numa reunião? Você convida um inimigo para festa sua casa? Que está querendo te pegar, te derrubar? Pois é, pois é, pois é. E Então, ali também é uma metáfora, né? é uma metáfora. Pois poético, livro poético, né? Uhum. Que não Exatamente. Satã é o mal e tá lá junto com Deus conversando. Como é que pode isso? Vamos fazer as pazes? Então, para você ver, bom, na verdade, bom, isso também implica em outras coisas, né? Isso implica em outras coisas, implica, digamos, na verdade de que não existe um demônio, um diabo, ou alguém, um inimigo de Deus. Na Isso. verdade, existe os seus comandados, digamos assim. Ainda em linguagem metafórica, existem os seus comandados, os seus emissários que fazem cada um uma obra distinta. É Né? sobre o texto de Devarim 13 que você citou, né? É No eu que caso, não caia, que é eu que estou enviando para testar a voz. então que Rassatana é esse? Que
que diabo seria esse? Na verdade não é diabo, é Hassatan. Hassatan significa o opositor. O opositor à do nossa, homem, né? do homem, a nossa natureza. Aquele que se opõe à nossa natureza, aquele que se opõe às nossas inclinações, aquele que se opõe às nossas decisões, mas não é simplesmente um tentador criminoso que usa de ilegalidade, ele não usa de ilegalidade, ele não usa de nenhum tipo de trapaça, Não tem mas poder próprio. não tem poder, não tem autodeterminação, né? Ele é ordenado ou faz as coisas que são naturais fazer, ou seja, com o papel de acusador no sentido de promotor celestial, né? Como numa corte. Por exemplo, num tribunal humano nós temos um promotor. O promotor ele não é um crime, ele não é mal pelo fato dele estar ali para buscar a verdade. Ele quer a verdade sobre o criminoso, sobre o pretenso criminoso. Então ele vai acusá-lo, ele vai reunir todas as provas que ele tem e vai fazer a acusação. Perfeito. Esse é o papel dele. Ele não é mal por conta disso. Uma pessoa, um acusado, um réu, por exemplo, ele não pode ter ódio do promotor porque o promotor está ali para acusá-lo. É a função do promotor. E nem por isso o promotor tem algo pessoal contra o réu. Ele está apenas fazendo o seu papel. Entendi. Né? Assim como tem o advogado de defesa, que cabe a ele, então, defender o seu cliente. Enfim, na corte celeste, entre aspas, digamos assim, é exatamente da mesma forma. Nós temos, então, o promotor, que é justamente Hassatan, e é esse que vem fazer esse tipo de situação aqui, que a gente está vendo no nosso texto. Ou seja, vem promover isso para justamente, eventualmente, levantar alguma prova contra nós. Entendido. Né? Essa é a função. A inclinação para o Olha, tem essa função. Né? muito bom quando a gente estuda de fato mesmo a Torá com precisão. E tem que fazer esse link que você faz aí sempre, levando a gente para um texto, pegando o mouse, né? E, ó, tá aqui, ó, Devarim, ó, vamos ligar. O que tá querendo dizer aqui? E isso eu posso confessar para você que nós estamos aí 2018, que eu comecei, 2019, janeiro de 2020, faz 2 anos que nós estamos juntos aí aprendendo. E tem muita coisa ainda, hein? Olha, se eu tiver uns 30 anos para viver, não sei, vamos em frente. Vamos em frente. Né? Quero agradecer você, pena que segunda-feira eu não tive a aula do hebraico, que eu já estou testando o hebraico, falando alguma coisa aqui, mas não posso falar muito, senão encontro um cara fera aí e me pega pelo pé. Mas é isso aí, João. Muito Isso bom. Essa é a nossa última aula. Se Deus é bom, Deus é mau, Deus induz o homem a mentir. Eu acho que, eu sei que talvez as pessoas podem falar, poxa, esse tema está cansativo, mas é bom que a gente compreenda. É um interesse meu compreender ponto por ponto. Eu não vou ficar acomodado porque tu falou um versículo. Eu quero trazer os versículos que me trazem confusões ainda mais em português. Peraí, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então vamos para o original e bendito seja Baruch Hashem, ao Criador, que encontrei você como professor e tem essa disposição de nos esclarecer que essa aula eu não teria em outro lugar, se não fosse contigo aqui. Muito obrigado aí. Encerramos aí o último, 6º capítulo desse tema. E quarta-feira tem mais. Um tema importantíssimo também. Não vou falar não, deixa para depois. Vamos depois falar, né? Depois falar. Surpresa. Tá bom, João. Então, as suas considerações finais, aquela propaganda daquele livro que é o terror, né? Outra face. É isso. Já tem mais, tem material à vista aí? Tem coisa aí surgindo logo. Então, Geraldo, aí o Aharit Hayamim, o livro das últimas coisas, que fala sobre escatologia judaica, anjos, demônios, céu, inferno, Ganeden, Geinom, reencarnação, ressurreição, o anti-messias, o Mashiach, profecia, profetas, reencarnação, todos esses temas aí bastante problemáticos, né, da escritura do judaísmo, nesse livro nós analisamos e abordamos ponto por ponto, mostrando
todas as opiniões judaicas possíveis, porque são várias. E mostra as fontes, né? Mostra as fontes, muita bibliografia. É um livro muito interessante. Realmente, o pessoal está realmente respondendo muito bem ao livro, graças a Deus. Muito bom o livro. E vai estar aí Você tinha que estar na Bienal, né? Não tinha espaço na Bienal, não? Não me interessa a Bienal. Eu também fui na Bienal. Não me interessa, não. Falei, vou na Bienal fazer o quê? Bienal virou mais uma manifestação, mais manifestação política do que literária. Né? Né? Não interessa, não. Tá aí certo. Vou disponibilizar então o número do WhatsApp para que as pessoas entrem em contato para esse livro e para a outra face também, que é o livro das 70 profecias analisadas. Esses 2 livros, você menor ou que o que está saindo do sistema, tem que ter esses 2 livros. E em breve, o design inteligente da Torá. O quê? O design inteligente da Torá. Opa, já deixa o meu reservado aí. Para quem gosta de lógica, ciências naturais, para quem gosta de matemática, para quem gosta de perceber, digamos, a sutileza, a beleza e a organização, a inteligência do texto da Torá, esse é o livro. Vou te anunciar aqui também, professor de matemática, hein? Isso, é meados de outubro. Não, eu não sou professor de matemática, não. Tá bom. Tá certo então, João. Até a próxima segunda-feira, se o Criador nos permitir, estaremos na aula de hebraico. Não tem vaga para ninguém ainda não? Esse ano não tem mais não? Tem vaga de hebraico ainda, tem umas vaguinhas aí sobrando ainda. Né? Sobrando. Olha aí, não, faz sua inscrição e vai para a Torá que você não vai se arrepender. Vai ficar muito bem esclarecido. Um abração. Muito bom. Vou pro meu rango aqui é rango. Abraço, então. Ovo frito no asfalto. Até a próxima, então. Até a próxima, então. Tudo bom? Um abraço e estaremos de volta na próxima quarta. Sorai, Tovim. Sorai, muito bem.